Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio é um santo venerado pela Igreja Católica. Foi canonizado em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de junho. Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Filho de Martim de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno acompanhava os pais nas celebrações na Catedral de Lisboa. Formação religiosa. Com 15 anos, Santo Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Em seguida, foi estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Santo Antônio é ordenado sacerdote. Neste mesmo ano, se sensibiliza ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz, após serem mortos numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar aqueles povos. Resolve se juntar à Ordem dos Franciscanos e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. Inicia uma missão para o Marrocos, mas, após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. O dom da pregação. Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222, é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando grande dom da oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça. Em seguida, foi designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Em 1224, foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse e demais universidades daquela região. Em todos os lugares que passou, as suas pregações teve forte apoio e eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos que contribuíram para o crescimento de sua fama de santidade. Em 1227, Santo Antônio retornou à Itália e até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu o traslado dos restos mortais de São Francisco da igreja de São Jorge para a nova basílica. Ainda em 1230, Santo Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial para dedicar-se à pregação
dos povos mais necessitados, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os sermões da Quaresma, serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, abençoa a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Acélia, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingos e dias santificados. Santo Antônio faleceu em Pádua, Itália, em 13 de junho de 1231. Em 1263, seus restos mortais foram levados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua homenagem. Deus por nós, Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Milagres de Santo Antônio. Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeriam a canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte. Um dos milagres de Santo Antônio é revelado quando o frei pregava em Rimini, na Itália, e estes não quiseram escutar-lhe e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora d'água em ato de escuta. Os milagres ficam nítidos àquele povo que os hereges ficam tão impressionados que logo se converteram. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão do padre Antônio Vieira, que é utilizado por muitos sacerdotes até hoje. Outro grande milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que, estando o frei a pregar em Pádua, sentiu-se que sua presença era necessária em Lisboa. Reconhece-se os seus aposentos e cobre-se a cabeça em silêncio. Ao recolher em seus aposentos, ao mesmo tempo, em ato de reflexão, Santo Antônio encontra-se em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo frei, afirma a inocência de seu pai. Após ver o pai inocentado, Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Desse ato ocorrem 2 fatos miraculosos em um só. Esteve em 2 lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Outro dom de Santo Antônio foi revelado após a sua morte. Como havia pedido ao conde Tiso, que o acolheu em sua casa em Pádua. Certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo
às frestas da porta do quarto. O conde se aproximou e olhou pela fresta. Compreendeu que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, Santo Antônio pede a ele que só conte o visto após a sua morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. O dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. Aqui no Brasil, Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, sendo o Dia dos Namorados comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Nesse dia, são realizadas simpatias para o santo, com orações e pedidos de casamento. Assim, você acompanhou aqui na TV Novo Milênio este documentário acerca da vida de Santo Antônio. Rede Novo Milênio de Comunicação, cada vez mais a serviço do Evangelho, da verdade e da paz. Intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei.